Mesa, convido o próximo vereador Deodato Ramalho. O último orador, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, meu bom dia a todos que nos acompanham pelos órgãos de imprensa, inclusive aqui da casa, nesta manhã de terça-feira. Eu queria iniciar, senhor presidente, esse debate, primeiro lamentando profundamente, mais do que a forçação de barra do líder do governo, meu querido vereador Evaldo Lima, que, destoando de toda a sua linha de comportamento, mais do que uma forçação de barra, repito, cometeu aqui um ato de extrema deslealdade conosco da oposição. Esse assunto do grave acidente que sofreu nosso amigo comum, o Emerson Damasceno, nada tem a ver com essa discussão. Se tem algum tresloucado, algum intolerante, dizendo algo extremamente ofensivo a quem quer que seja nas redes sociais, isso nada tem a ver nem conosco e muito menos com esse debate sério que a gente quer travar aqui. Então é outro momento para discutir isso, porque eu queria iniciar mostrando o que disse o prefeito Roberto Cláudio no debate, lá no dia, não foi no debate, no dia 10 de setembro de 2012, está aqui destacado pela Folha Dirigida. Na área de transporte, o que é que o prefeito Roberto Cláudio se comprometeu com a cidade de Fortaleza? No setor de transporte, Roberto Cláudio afirma que, abre aspas, 5 propostas farão de Fortaleza uma cidade para intenso intercâmbio. Essas medidas se concentram na construção de um túnel na Praça Portugal e transformação da Avenida Perimetral numa via expressa, etc, etc. Mais um compromisso do prefeito Roberto Cláudio, que de fato se esvai, que se torna letra morta. E aí, senhor presidente, a gravidade da situação, esta casa tem que ter um freio de arrumação nela. Não é possível que nós transformemos a Câmara Municipal de Fortaleza numa subsecretaria do governo Roberto Cláudio, como é a Prefeitura de Fortaleza, uma secretaria do governo do Estado. E a coisa está se transformando em algo extremamente desmoralizante. Ontem, e aliás o prefeito hoje anunciou, porque exatamente ontem por volta de 2h30, quando eu estava chegando a esta casa para dar entrada, como dei de fato no decreto legislativo, para fica sustada a decisão do chefe do Poder Executivo, que determinou a demolição da Praça Portugal, em face do não cumprimento do artigo 196, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município. Qualquer transformação arquitetônica em qualquer praça, inclusive o prefeito está anunciando agora, meu caro vereador de Mangueira, a destruição de uma praça lá no Bom Jardim. E, aliás, eu quero esse intenso debate também, vereador Aguas Teixeira, com relação à Praça do Bom Jardim. Depois nós vamos mostrar aqui que está sendo já na fila para ser destruída esta casa. Eu esqueci agora o nome da praça, mas vou trazer o assunto em relação a essa praça. É Granja Portugal, agora, é Granja Portugal. De fato, o que ocorre, e esse decreto legislativo, quando eu dei entrada ontem, encontrei o meu querido vereador Adel Júnior, vereador Joaquim Rocha, e o vereador Fábio Braga, quando disse que estava dando entrada naquele momento, e publiquei o inteiro teor do requerimento nas redes sociais. E aí à noite já vi uma declaração do senhor prefeito, de fato, então não digo que foi de má fé, mas o fato é que o prefeito, deve ter caído em si, de que ele não pode desmoralizar a Câmara Municipal desta forma. E também em relação a ouvir a população. Como é assim que diz que quer ouvir sugestão, quando ontem, por exemplo, inclusive depois da decisão do juiz, como mais uma expressão de desrespeito às ordens judiciais, como já está sendo desrespeitada aquela liminar em relação a Citeluz, e também desrespeitou ontem a decisão do juiz, as máquinas saíram, às 3 horas da madrugada, retornaram para começar a destruição, a demolição, a supressão das árvores ali do canteiro central. E é um engodo, é uma inverdade dizer que vai fazer a transposição dessas árvores, porque algumas árvores podem de fato ser transpostas,
Mas para isso, os técnicos dizem, tem que ter um mês antes, fazer todo o preparo, e algumas árvores daquela não tem como serem transportadas para serem colocadas em outro local. E de fato a criação da Praça Portugal foi autorizada na administração do procurador fiscal Jorge Moreira da Rocha, à frente da Prefeitura de Fortaleza, em abril de 1947. E se dizer que rotatória, para concluir, senhor presidente, se dizer que rotatória tem problema o problema de trânsito em Fortaleza, em qualquer área da cidade tem problema de trânsito. Agora, se nós formos destruir, demolir todas as praças porque tem problema de trânsito, aí eu acho que o prefeito, que é tão viajado, devia se lembrar dos Estados Unidos. Já imaginaram no mundo, o que seria no mundo hoje, se alguém viesse propor, se alguém propusesse a demolição da rotatória no entorno da Praça do Triunfo em Paris, que é um dos trânsitos mais congestionados do mundo, é exatamente aquela área ali de Paris. Então já imaginou se alguém fosse propor a demolição de uma rotatória igual a da Praça Portugal, por exemplo, em Madrid, e várias na cidade de Lisboa? Isso é realmente um atraso, uma visão distorcida da história e, de fato, navega na contramão da história. Por último, senhor presidente, para concluir, e eu queria dizer isso com todo o respeito do mundo, aliás, o prefeito também foi deselegante com a colônia portuguesa, porque a colônia portuguesa, inclusive, ajudou financeiramente, vereador Marco Aurélio. A colônia portuguesa, ao tempo da construção da Praça Portugal, financiou, ajudou a construir aquela praça e não teve nem a delicadeza de ouvir o consulado ou de alguém da colônia portuguesa. E para concluir, digo isso com o maior respeito do mundo, vereador Didi, não quero aqui, eu sou contra na política qualquer expressão desrespeitosa, apelidos jocosos, mas na política às vezes a gente tem umas expressões de campanha que acabam pegando, são carinhosas, e a gente sabe que tem uma personalidade da cinematografia mundial, do cinema mundial, que a turma carinhosamente chama o prefeito com um desses personagens, mas eu acho que está equivocado. Eu acho que o grande nome hoje que o prefeito Roberto Cláudio, a grande referência do ponto de vista de alguma comparação com algo, na verdade a população está com razão já dizendo que o prefeito não deve mais ser chamado com aquele epíteto, com aquele apelido, aquela brincadeira que se faz com aquele personagem do cinema, mas deve ter chamado de o prefeito Cupim, porque eu nunca vi tanta ânsia de destruir árvores, né, como tem o prefeito Roberto Cláudio. Então está sendo conhecido como o prefeito Cupim, ele não pode ver uma árvore que ele quer destruir. Então é importante que Fortaleza, é importante que esta Câmara, aí sim, o prefeito vai ter que mandar, senhor presidente, infelizmente não entrou na pauta hoje, mas foi dada entrada no decreto legislativo, que de fato resolve a questão para trazer para esta casa o debate que tem que ser travado, porque não pode a Câmara ficar realmente a reboque dos desejos, da boa vontade do prefeito Roberto Cláudio. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa toma ciência, lembrando a todos os vereadores e vereadoras que ao completar